Bom dia. Ensinamento de Meishu Sama, duração do efeito dos remédios, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Como está aumentando a cada dia no mundo espiritual a ação purificadora, muitas drogas cujo efeito durava até 1 ano atualmente estão perdendo a capacidade de curar. É comum serem ouvidos comentários de que tais remédios não conseguem mais produzir resultados satisfatórios, embora em outras ocasiões fizessem grande sucesso. Torna-se, pois, necessário que vocês meditem profundamente sobre esse assunto, para entenderem, de fato, o que é o remédio. É muito desalentador perceber que tais verdades nem passam pela cabeça da maioria das pessoas. Quer dizer, elas ficam totalmente dominadas pela superstição dos remédios. Não são capazes, portanto, de perceber que estão doentes, porque ingeriram substâncias estranhas ao organismo. Também é importante entender que o corpo humano não mudou de 20 ou 30 anos para cá. Continua funcionando dentro da mesma lógica com que foi criado há milhares de anos. Então, não lhes parece estranho que o efeito das medicações não seja igual ao de alguns anos atrás? Até entre os médicos ouve-se dizer que antigamente os remédios curavam muito mais. Será que ocorreu alguma mudança no organismo do ser humano? Ou existe agora outra causa para não estar havendo curas como antes? Por outro lado, se pensarmos um pouco mais, vamos verificar que o processo de fabricação de remédios não mudou muito. Estão sendo elaborados mais ou menos como antigamente. Acho que esse fato deveria proporcionar aos médicos algum motivo de dúvida. Contudo, só acham muito estranho que o efeito não seja tão compensador quanto em outros tempos. É certo, porém, que mesmo surgindo dúvida, nunca vão descobrir a verdade. Muitas vezes, até constatam que doentes considerados definitivamente incuráveis pela medicina são recuperados com facilidade pelo Jorei. Entretanto, só acham estranhas tais ocorrências, nada mais além disso. Contudo, no meu ponto de vista, considero realmente absurdo esse comportamento incrédulo. É mesmo difícil entender o pensamento da medicina. Raciocínio semelhante se aplica ao vício do adubo, que é também um tipo de droga. Por exemplo, se num ano foi adicionado sulfato de amônia ao solo e a produção melhorou, no ano seguinte os agricultores vão acrescentar novamente essa substância, achando que ela é necessária para as plantas, até chegar o momento de a terra ficar totalmente viciada em nutrientes artificiais. Entretanto, ninguém consegue perceber um fato tão simples. Pode-se, portanto, concluir que tanto os adubos como os remédios seguem o mesmo processo de utilização e trazem ambos consequências desastrosas. Apesar disso, quem os usa não percebe. Sintetizando, não seria errado pensar que o mundo inteiro está viciado em drogas.
Quanto tempo faz que Meixo Sama já falou sobre isso, não? Graças a Deus, se ele não tivesse falado nada, mesmo nós estaríamos refém da medicina, dos alimentos totalmente contaminados por adubos, por agrotóxicos, por conservantes, por corantes artificiais, tanta coisa, né? Ou seja, a medicina, na verdade, virou o quê? Uma fábrica de doentes. Indústria farmacêutica criando drogas que, ao invés de ajudar, prejudica o ser humano. Isso que Meixo Sama veio ensinar para a gente, né? Tem outras coisas? Tem, mas esse é o diferencial principal do ensinamento de Meixo Sama para outros ensinamentos, né? Às vezes, as pessoas, às vezes não, 99,99999999999% das pessoas não conseguem acreditar que o remédio causa as doenças, que adubos e agrotóxicos são venenos que tiram a vitalidade da própria planta. Você fala para a pessoa pensa que a gente é maluco, né? Essa pessoa é doida. Imagina, o médico estudou tanto, os cientistas estudam tanto. Meixo Sama não estudou nada, né? Tudo revelado por Deus. Para que o ser humano se purifique, possa se purificar, né? E se elevar espiritualmente. Hoje em dia todo mundo é pedra, como diz o Salmo de hoje. É diamante, mas ainda é pedra, precisa lapidar. Muito trabalho para fazer, esmerilhar tudo. Mesmo pessoa que já está nesse caminho, né, pessoa que entendeu já, lei da purificação, que tenta, né, e acaba conseguindo resolver todos os problemas através do Jorei. Mesmo essas pessoas ainda é iniciante, né? Na verdade, iniciante. Porque juntou tanta sujeira dentro do corpo físico e tanta nuvem no corpo espiritual, que não é de repente eliminado tudo. Recebe Jorei uma vez, pronto. Vida inteira, recebendo Jorei, aguentando as purificações, porque elas vêm. Semana passada, semana toda purificando, ainda estou purificando, né? Parte física. Mas aguentando, né? Simplesmente aguentando. Recebendo Jorei. E assim, com o corpo com menos toxinas e o espírito com menos nuvens, conseguindo modificar meus hábitos, conseguindo enxergar quando vem um pensamento negativo ou uma vontade de fazer alguma coisa que não era para fazer. Por exemplo, vem vontade de comer salsicha. Salsicha é um dos pior que tem, dos piores alimentos que tem. Nem alimento, na verdade, né? Isso é uma invenção, uma coisa que tem um monte de substância química, cancerígena, um monte, mas é muita. Então, por estar
mais desperto, é possível perceber que essa vontade que apareceu, vontade aparece, não é do nada. Você está lá vendo televisão, dá vontade de comer salsicha. Saber, você estando mais desperto, você identifica essa vontade veio de um lugar ruim. Porque isso é uma coisa que se eu comer vai me fazer mal. Então não vou comer isso. Então você estando mais desperto, mais purificado, você consegue resistir. Ou seja, você consegue vencer o mal dentro de si mesmo. Na verdade, isso. Tudo surge dentro de nós, ou mesmo, como dizem, né, a gente é uma antena e capta, né, várias coisas. Boa, ruim, não sei. Mas o problema não é você captar, é o que você faz com isso. Mas quando você está cheio de nuvens, você não dá nem tempo de pensar assim, mas eu vou comer isso. Você veio vontade, você compra, você prepara, faz e come. Mesmo sabendo que faz mal. Porque vem uma ideia assim, de vez em quando não tem problema. De onde veio essa ideia de que de vez em quando não tem problema? É do lado bom ou do lado ruim? Do lado ruim. Não tem dúvida. Então, estando com o espírito mais limpo, com o corpo físico mais limpo, você consegue tomar decisões mais acertadas. Como o Meixo Sama fala, o homem purificado erra pouco. Erra pouco. Muito pouco. Poucas vezes ele é vencido pelo mal que tem dentro dele mesmo. Ele consegue, não é? Mas isso não é, de repente, é uma construção, passo a passo. Mas o primeiro passo é entender que remédio é droga, que adubo faz mal, que agrotóxico, que comida industrializada, tudo isso cria nuvens e cria toxina. E cada vez a pessoa vai perder mais para si mesmo. Mal vencendo o bem, sempre. Então precisa de uma mudança de atitude. Primeira mudança que precisa, quando eu ficar doente, deixar. Veio gripe, com tosse, saindo catarro, diarreia, febre altíssima. Não tomar remédio. Não ir no médico. Deixar a purificação acontecer. Esperar. 10 dias, uma semana, não tem problema. Esperar. Vai passar. Vai limpar corpo físico e espiritual. E aí, então, as decisões que você vai tomar já vão ser melhores. Porque você vai enxergar claramente a diferença entre o bem e o mal. E vai ter força para fazer o que tem que fazer. E para não fazer o que não deveria fazer. Então, se não começa do primeiro passo, outros passos, você vai tropeçar e vai cair, porque não purificou. O reverendo Nakahashi, quando começou a publicar essa coletânea do Evangelho do Céu, que hoje tem 5 volumes, mas primeiro tinha só 3, iniciação, sabedoria, união com Deus. Então, primeiro passo é purificar. Purificar. Purificando, começa a adquirir sabedoria. Purificando, você começa a saber. Mas força mesmo só depois, na união com Deus. Porque força vem de Deus. Então precisa bastante elevação espiritual. E para isso precisa o primeiro passo, que é purificar. Tem que purificar. E não é que a gente vai purificar uma vez na vida, 2. Eu purifico
uma vez por mês, acho, pelo menos. Quando não é toxina dissolvendo, assim, sempre a toxina está dissolvendo, né? Mas cada hora ela entra numa parte do corpo e sai de uma forma diferente. Tempos atrás era o toxina dos rins, que ficou atrás dos rins e que estava pressionando o nervo do ciático, né? A pessoa fala, tem problema de coluna. Não tem problema nenhum na coluna, zero. O problema não é a coluna, o problema não é nem o ciático. O problema é a toxina apertando o nervo. Dói, reflete na perna inteira, você não anda, trava, porque dói muito. Conforme ela vai dissolvendo, né? Vai tendo febre. Eu tive febre. Vai dissolvendo, vai melhorando. Vai melhorando. Dessa vez, não sei se gripe, virose, dengue, covid, sei lá o que deu. Eu acredito que foi covid bem fraco, porque pegou um pouco do pulmão, assim, respirando, cansado, sempre cansado. Pegou o estômago, que das outras vezes também pegou o estômago, perde totalmente o apetite. Mas pode ser outra coisa? Pode, eu não sei, porque eu não vou fazer exame para ver o que eu tenho. Às vezes eu fico até curioso, nossa, será que eu tenho, né? Mas falar é purificação. Quando eu não falo, quando eu não penso isso, alguém me fala, é purificação. É mesmo. Não preciso me preocupar, né? Não tem perigo. Não tem perigo. O único perigo nem é perigo, na verdade. A única coisa que pode acontecer é via óbito. Morrer. Todo mundo vai, né? Pode o corpo não aguentar a purificação e morrer. Mas morrer o corpo físico, não tem problema. Nós somos um espírito, não é? Então, o espírito vai continuar. Continua. Só que continua, vai para o mundo espiritual com muito menos nuvens espirituais. Então vai para um lugar melhor. Não vai para um lugar ruim. Tudo isso, Meixo Sama explica nos ensinamentos, né? E a gente repete aqui, sem vergonha e sem medo de errar, porque a gente acredita no que Meixo Sama falou. E a gente acha que outras pessoas ouvindo isso também possam acreditar. E que também possam despertar para a importância das purificações, de deixar a purificação seguir o curso natural dela. E que possam então adquirir sabedoria e atingir um estado maior de união com Deus, e ter força, e ter sabedoria, não? E errar menos, criar menos karma, ao pelo contrário, sempre criando mais felicidade, sempre adquirindo fortuna espiritual, se tornando uma pessoa melhor, mais amoroso, mais gentil, cheio de virtudes, construindo muita virtude em si mesmo, né? E esbanjando isso, dando esse amor para os outros, tendo mais paciência, mais tolerância, mais compreensão. Tudo isso é o que gera a paz espiritual, a felicidade da nossa alma, né? E isso é uma coisa que é perpétuo. Você não perde nunca esses tesouros espirituais. Não é igual casa, carro, tudo quebra, pega fogo,
é roubado, isso tudo você perde. Roupa estraga, até comida estraga. Tudo nesse mundo se deteriora. No mundo espiritual é diferente. Isso que tem que entender, né? Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.